Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor use o Teu Filho aqui de uma maneira especial, Pai. O Senhor tem preparado ele todos esses anos, Senhor, todos esses dias. E este momento agora também é especial para cada um de nós aqui, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações para nos exortar, para nos reprimir, para nos guiar, Senhor. E aqui usa o Teu Filho, Senhor, de uma maneira especial. E que nada, Senhor, venha atrapalhar esse culto, que nada venha atrapalhar a palavra do Senhor. E que ele seja totalmente, Senhor, usado pelo Espírito Santo, Senhor. Amém. É que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Glória a Deus. Vamos colocar de pé um pouquinho. Aleluias. Curva sua cabeça. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua presença, Deus, quero colocar a Tua igreja. Tira, Senhor amado, todo empecilho e barreiro, Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra seja nítida ao chegar aos ouvidos dos Teus filhos, ó Pai. Abra o coração, a mente, o coração, e tudo que for falado nessa noite seja gravado em seus espíritos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia, nessa noite nós nos curvamos e dobramos com o rosto em terra diante da Tua face, Pai. Porque reconhecemos que Tu és o único Deus soberano e eterno sobre a nossa vida, ó Pai. Nós dependemos, Senhor amado, de tudo que provém das Tuas mãos. Senhor amado, nós declaramos dependentes de Ti nessa noite. Deus amado, revela-nos, Senhor amado, o oculto e o profundo, Senhor amado, do Teu querer, ó Pai. Livra-nos, Senhor amado, do laço do passarinheiro. Livra-nos da intenção maligna. Livra-nos, Senhor amado, de toda palavra, Senhor amado, que vem com duplo sentido nas nossas vidas, ó Pai. Que as pessoas que assim o usem, ó Pai, sejam agora repreendidas em nome de Jesus Cristo. Toda ação do homem, Senhor amado, forjado pelo inimigo, Deus amado, contra nós, não pereça, Senhor amado, não cresça, Senhor amado, mas venha perecer em nome de Jesus Cristo. É que eu te peço para a glória do Teu nome. Deus bendito e Pai eterno, faz uma redoma, Senhor amado, ao redor dos Teus filhos essa noite. Deus amado, eu não sei porque o Senhor está me levando a levar esta oração, mas que o Senhor possa, Senhor amado, agora, através desta oração, ter uma intercessão, Senhor amado, pelos Seus filhos, ó Pai. Que toda mentira do diabo seja desfeita. Que toda palavra, Senhor amado, com segunda intenção do coração, Senhor amado, lançada sobre o coração dos Seus filhos, seja agora retirada em nome de Jesus. Nós queremos limpar a terra, Senhor amado. E tudo aquilo que não provém de Ti, Deus amado, que está no coração dos Teus filhos, seja repreendido, amarrado e tirado para a glória do Teu santo nome. Deus amado, nós te pedimos a Tua infinita graça e misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. 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 A igreja pode se assentar. Existem coisas dentro da vida espiritual em que nós não entendemos, nós simplesmente sentimos no Espírito para que assim fazer aquilo que está sendo direcionado naquele momento. Muitas vezes nós não entendemos por quê nem para quê. A única coisa que nós temos que ter em mente é obedecer. Amém. Porque muitas vezes nós não obedecemos, acabamos sacrificando. E quando nós sacrificamos, Deus nos serve. Porque é melhor obedecer, mesmo sem entender. Amém? Porque muitas coisas, Deus, nós não entendemos hoje, mas nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Amém? Amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Para que nós possamos então continuar então aquela mensagem que nós estávamos pregando na semana passada, falando dos níveis que nós temos na nossa vida espiritual. E eu dei um pouquinho daquilo que vai ser ministrado hoje, falando justamente da entrega. Mateus capítulo 11, 28. Mateus 11, 28. Cada nível que nós entramos no Espírito exige uma entrega para que possamos subir, para que possamos passar para uma próxima fase. Sempre há uma entrega, sempre há um pedido de Deus na nossa vida para que possa entregar aquilo que está impedindo o nosso caminhar na vida espiritual. E em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 diz assim: Vinde
a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Duas coisas importantes que eu quero frisar para os irmãos. A primeira coisa é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Primeira coisa que nós temos que fazer: quando nós chegamos a Jesus, tem que ter uma troca. Jesus fala assim: me dá o teu fardo que é pesado. Tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que está te deixando sobrecarregado, entrega para mim. Só que quando nós lemos esse texto, nós entendemos errado. Porque quando nós falamos de troca, nós estamos pensando que nós temos que entregar a nossa carga para Jesus e pegar uma carga de Jesus que é mais leve. Sim, que se entenderam, não é verdade? E na realidade não é, irmãos. Na realidade está falando para você entregar o fardo do teu peso, o peso que você está carregando sobre a tua vida. Você vai entender hoje que fardo que é esse. Que você tem que entregar para Jesus. E quando nós falamos, quando ele fala assim, e pegais sobre vós o meu jugo, na realidade Deus não está falando de um peso que Jesus está colocando sobre as tuas costas. Na realidade não é isso. Quando eu fui pesquisar a palavra jugo, na realidade não é de julgamento. Não vem daí a palavra. A palavra jugo é de algo que tinha muito antigamente, que colocava sobre as costas do animal, uma madeira que colocava sobre as costas do animal, para dirigir aquele animal no trabalho da roça. Entende? Sim. Então, quando fala de jugo, ele está falando de algo que ele vai... Não está falando do culpa, do medo, não está falando da ansiedade, do pecado, não está falando sobre isso. A questão do jugo, ele vai trazer para nós o quê? Direcionamento. Vai trazer para nós submissão, aliança. Vai trazer sobre nós governo sobre a nossa vida. Primeira coisa, direção. Por que ele vai trazer direcionamento sobre a nossa vida? Porque aquele pedaço de madeira que estava colocado sobre o pescoço do animal, dava direcionamento à pessoa que estava guiando. Quando ele mexia em algum lugar e aquela madeira se mexia, se movia, o animal entendia para que lado ele tinha que virar, para que lado ele tinha que ir, ou se ele tinha que parar, ou se ele tinha que continuar. Então, quando Jesus está falando sobre jugo sobre a nossa vida, significa que Ele está colocando sobre nós algo que vai direcionar a nossa vida. E qual é o jugo que Jesus está colocando sobre a nossa vida? A palavra dele, a Bíblia. Porque a Bíblia nos direciona. Então, esse jugo, ele está forjado por Deus, trabalhado por Deus, para direcionar aqueles que estão debaixo da unção de Cristo. Quando nós colocamos o jugo de Cristo sobre a nossa vida, significa que nós vamos ser direcionados pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Por isso que quando nós entramos na casa de Deus, quando nós aceitamos Jesus e nós entregamos o nosso fardo que está pesado sobre a nossa alma, nós entregamos a Ele, o que nós pegamos sobre a nossa vida é o jugo, é a palavra de Deus que vai auxiliar visivelmente, naturalmente a minha vida, encaminhar a minha vida de acordo com a palavra que está sendo recebida no Espírito. O Espírito nos revela uma palavra que está fundamentada dentro da Bíblia, para que nos daí gerar uma direção para a nossa vida, para que eu possa então caminhar na minha vida espiritual, crescendo cada dia mais e mais. Então, se eu não tenho a revelação de Deus na minha vida, a conexão com o Espírito, a revelação que vem do Espírito, que Ele vai sempre revelar todas as coisas que está pautado dentro da palavra de Deus. O respaldo da revelação de Deus, do Espírito, ele está respaldado pela Bíblia, que foi escrita. Ele nunca vai trabalhar fora dela. Sempre vai ser fundamentado na Bíblia, mostrando a Bíblia. Sempre por quê? Porque a Bíblia é algo natural, escrito por Deus naturalmente, deixando no natural para nós, para que eu e você pudéssemos entender. Porque se fosse a Bíblia fosse só espiritual, nós não entenderíamos. Porque nós precisamos de algo que nós entendamos. Amém? Quando eu tenho a palavra de Deus que eu entendo, o Espírito Santo fala assim, a palavra de Deus diz isso, então vai por esse caminho. Você vai entender.
Então, o jugo que está sobre nossos ombros é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela começa a ser pesada demais sobre a nossa vida, há um jugo que é desigual, há um jugo que não é de Deus aí. Porque a palavra de Deus, ele fala que o fardo de Deus, ou seja, o jugo de Deus é leve. Então ele não é pesado. Quando está pesado demais, significa que o homem está interferindo nas coisas de Deus, tentando colocar sobre a tua vida um jugo que não te pertence. E que muitas vezes o jugo colocado pelo homem, que é, segundo ele, a palavra de Deus, mas que está causando peso na tua vida, significa que ele está colocando um jugo que ainda não é para você andar sobre aquele lugar, sobre aquele tema, sobre aquele tempo da tua vida. Então, quando Deus te faz você andar sobre a palavra de Deus, ele sabe o tempo certo, o momento certo em que aquela palavra precisa ser aplicada sobre a tua vida. Porque não adianta eu aplicar uma palavra sobre a tua vida se você não tem um entendimento básico inicial daquilo. Entende? Quando nós entramos dentro desse direcionamento do Espírito, ele vai sempre nos guiar naquilo que nós entendemos dentro da palavra. O Espírito nunca vai te mostrar ou te revelar alguma coisa que você não entende dentro da palavra de Deus. Primeiro, o Espírito vai te trazer um entendimento bíblico para que ele possa trazer uma revelação em cima daquilo. Então, a meditação nos leva a um direcionamento correto. Quando nós meditamos e entendemos os textos bíblicos, o Espírito tem um direcionamento mais correto e mais firme para a tua vida que você vai entender. Porque há uma revelação natural da palavra de Deus, de entendimento natural, que aí o Espírito entra para te direcionar espiritualmente aquilo que você entende. Amém? Então, o direcionamento que está guiando a nossa vida, ele procede de Deus, e quem move as coisas ao nosso redor, sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que você possa realmente ter o direcionamento correto da tua vida, é o Espírito Santo. Mas se ele não tem palavra sobre a tua vida, se você não tem entendimento de palavra sobre a tua vida, você não vai ter direcionamento do Espírito, porque não tem matéria natural para que o Espírito possa trabalhar isso dentro da tua vida. Amém? O direcionamento de Deus, o jugo de Deus, ele é leve. Se quando há jugo pesado demais sobre a tua vida, que você está sacrificando a tua vida, a vida da tua família, isso não procede de Deus. Amém? Porque Deus, ele quer que você seja feliz. E se o jugo que está sendo colocado para você, dizendo que é espiritual e é a forma da igreja trabalhar, e aquilo está trazendo para você tristeza, cansaço, desentendimento dentro do teu lar, alguma coisa está errada. O fardo de Deus é leve. Amém? Porque Deus, ele nunca vai colocar sobre a tua vida algo que venha trazer peso, ou trazer sobre a tua vida, sobre a tua família, algo que venha destruir a comunhão dentro do lar. Então, quando nós entramos no entendimento da palavra de Deus, quando o jugo, você já tem esse entendimento, e quando você entra em algum lugar, que o jugo é maior do que aquilo que você está suportando, você tem que parar, pensar e meditar e pedir a revelação de Deus. Amém? Porque não procede de Deus. Porque não é tempo de você estar andando sobre aquele lugar. É tempo de você esperar em Deus e perguntar para Deus, Deus, qual é o direcionamento que o Senhor tem para a minha vida? E quando nós entramos, então, sobre direcionamento, não há direcionamento na minha vida e na tua vida, se não houver uma palavra que eu mencionei para vocês agora aqui, dentro desses 4 pontos, chamado submissão. Se não há submissão ao Espírito Santo, o direcionamento dele não faz efeito sobre a minha vida. A submissão diante de Deus é algo importantíssimo na vida do crente. Se eu não sou submisso ao pastor da igreja, se eu não sou submisso às autoridades que Deus instituiu sobre a minha vida, eu jamais serei submisso ao Espírito que não estou vendo. Se eu não sou submisso àquilo que eu vejo, como você ser submisso àquilo que eu não estou vendo? Ah, mas o Espírito está ali, e se eu não for submisso ao Espírito Santo, eu não serei ao pastor. E se eu não for ser ao pastor ou líder da igreja, eu não posso ser submisso ao Espírito. Porque há uma cadeia em que o Espírito Santo trabalha. Amém? E se nós não aprendermos submissão, nós não entenderemos o direcionamento de Deus. Jesus, ele aprendeu submissão. Ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a muitas vezes, a andar e recuar.
quando assim era requerido. Porque tinha lugar que ele queria pregar, mas o Espírito Santo falou para você, não, aí não. Ele era o Filho de Deus. E ele teve que recuar. Teve que obedecer. Por que eu e você não podemos obedecer? Entende, irmãos? Então, sem submissão ao Espírito Santo, nós não temos direcionamento correto na nossa vida. Porque não adianta o Espírito Santo nos negar alguma coisa, ou nos mandar alguma coisa, se nós não temos o entendimento do jugo que está sobre a nossa vida. Que é o jugo leve de Deus. Agora, quando todas as coisas estão redondas na nossa vida, entendimento de Bíblia natural, versus submissão ao Espírito Santo, ou audição espiritual clara do Espírito, para ouvir a voz de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos submissos a essa voz e obedecemos a essa voz, por que não nós não prosperarmos na nossa vida espiritual? Por que não há prosperidade na nossa vida espiritual, se tudo está rodando normalmente? Se tudo está se encaixando, se tudo está andando no seu curso natural? Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração, ele é insubmisso. A nossa carne é insubmissa. E nós precisamos submeter a nossa vida a essa submissão. Se não há submissão na minha, na tua vida, jamais terá direcionamento do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha com um coração que é um coração que não é submisso à palavra de Deus. Um coração duro, um coração que não... Como? É um coração fechado. Aquilo que o nosso coração precisa entender. Ele foi transformado no dia que nós nos convertemos. Ele tirou nosso coração duro de pedra e nos colocou um coração de carne, ou seja, um coração que é trabalhável diante de Deus. Então, nós entendemos, se é direcionamento, tem que ter submissão. E diante dessas dois parâmetros da nossa vida espiritual, né, tanto a direcionamento como a submissão, existe algo muito importante que nós precisamos também colocar em prática na nossa vida, chamado aliança. Se eu não tenho uma aliança, uma nova eterna aliança no sangue de Cristo, valendo sobre a minha vida, eu não consigo ser submisso. Eu não consigo fazer as coisas de Deus na nossa vida. Por que você vê que pessoas não conseguem permanecer muito tempo dentro da igreja? Porque eles não entenderam qual era a aliança que eles têm com Cristo. Eles não entenderam submissão àquele que é maior. Não entenderam que ele precisa ser submisso a Deus, que ele precisa ter um direcionamento de Deus. Muitas vezes o pior erro do ser humano é se achar autossuficiente. Você entende um pouco da palavra de Deus, uns 10% da palavra de Deus, e crê que entende o tudo. E na realidade não é, irmãos. Nós estamos aprendendo, eu tenho 30 e poucos anos de crente, eu continuo aprendendo de Deus. E tem pessoas que vêm na igreja, um pouquinho da palavra, que entende, acha que já não necessita mais vir à igreja. Não necessita mais ter um compromisso com a igreja. Não necessita mais estar debaixo da autoridade de um pastor. E, na realidade, nós precisamos estar sempre debaixo da autoridade de alguém maior que nós. Ah, pastor, mas eu sou o pastor líder da igreja. Mas sim, sobre mim há outro pastor que está sobre a minha vida. Além de Cristo, é lógico. Mas então, irmãos, sempre há uma cadeia de submissão. Porque essa submissão leva-nos a nós ter uma aliança com Deus. Deus não faz aliança com quem não é submisso. Entende isso? Se eu não sou submisso a Deus e não devo nenhuma responsabilidade sobre a minha submissão a Deus, como é que Deus vai fazer uma aliança com aquele que não é submisso a Ele? Então é importante nós entendermos que tudo na nossa vida, ele vai partir desses pontos importantes. Direcionamento, ele vai funcionar debaixo de uma submissão. E uma submissão, ela não é ativa sobre a nossa vida se não tiver uma aliança. Porque submissão a quê? Submissão é uma aliança de quem morreu na cruz por nós e declarou, antes de morrer, que aquele sangue na cruz do Calvário, que ia verter dele, que ia sair dele, é a nova eterna aliança no seu sangue. Como eu vou fazer uma aliança com alguém que eu não tenho intimidade? Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, eu tenho uma aliança com ela, não é verdade? E ela comigo. Agora, como é que eu cheguei a esse ponto de ter uma aliança com minha esposa? A partir do momento que eu conheci ela e confiei nela, e nós fizemos então uma aliança de nos unirmos para que nós possamos criar uma família.
Como é que Deus vai fazer uma aliança com você se você não é submisso a Ele? Se você não conhece Ele, se você não tem intimidade com Ele? Como é que Deus vai se aliançar com alguém que não tem o coração submisso a Ele? Eu creio que não existe um dentro da palavra de Deus, dentro de todos os heróis da Bíblia, que vocês conhecem, que não teve uma aliança com Deus. Primeira coisa, Deus conhece o coração deles. Todos os discípulos que Jesus chamava, Deus conhecia o coração deles. E todos eles foram submissos a Deus. Todos eles foram submissos a Jesus. E sobre essa submissão, Deus fez uma aliança com eles. Jesus fez uma aliança com eles. E sobre esta aliança nós estamos andando hoje. E se nós não temos a maturidade de entender que a minha submissão eu devo a Cristo e somente a Ele, a minha aliança é verdadeira. E somente nele a minha aliança é verdadeira. Eu não posso ter direcionamento, eu não posso ter nada na minha vida espiritual se não estiver debaixo de submissão e debaixo de uma aliança. Não adianta eu querer ser submisso a Deus se eu não aceito a aliança que Ele fez na cruz. Se há um ponto de interrogação na minha mente mostrando que, não, Jesus fez isso, mas eu não sei se é bem assim. É tipo aqueles que estavam pregando ali em Gálatas, eles estavam pregando o Evangelho, mas estavam inserindo dentro do Evangelho algumas coisas que eram feitas no Antigo Testamento, como a circuncisão. Então, ou seja, foi feito na cruz do Calvário, mas não é bem assim. Entende? E existem muitas pessoas dentro da igreja que não creem que realmente o sangue de Cristo ele é suficiente para a sua vida. Ele precisa agregar alguma coisa, tipo assim, eu preciso ajudar Deus a me salvar. Como se isso fosse possível. Eu preciso, então, agregar alguma coisa para que Deus entenda o que eu quero ou o que a igreja necessita. A igreja necessita de direcionamento e submissão. Ele não precisa agregar autoridade sobre a igreja se a igreja não é submissa a Deus. Se a igreja for submissa a Deus, não precisa nós estarmos batendo em autoridade em cima do púlpito, repreendendo a igreja, porque a igreja ela vai ser repreendida naturalmente pelo Espírito Santo. Pastor, por que você não fala algumas coisas? Eu deixo o Espírito primeiro trabalhar. Porque muitas vezes quando nós adiantamos as coisas de Deus, nós não ajudamos Deus, nós atrapalhamos o mover de Deus. Pastor, por que você não repreende fulano? Porque eu não repreendo fulano porque eu não vi o Espírito Santo me indicar. Ou abrir uma porta para que eu venha e faça. Eu espero em Deus. Amém? Glória a Deus. E se não há nenhuma desses 3 pontos na minha vida, governo sobre a minha vida não haverá. Amém? Se eu não tenho submissão, se eu não tenho direcionamento, eu não tenho submissão e eu não tenho uma aliança, jamais poderei dizer que a minha vida é governada por Deus. Porque esses 3 pontos dentro da nossa vida é fundamental, queridos, para nós vivermos uma vida de entrega. Se eu não entrego aquilo que está pesando sobre a minha vida e pego de Deus o jugo que é leve, eu não posso dizer para Deus, usa-me, faz de mim um vaso novo. Se quando Deus começa a trabalhar na minha vida, a primeira coisa que você faz é reclamar. Nós pedimos, Deus, usa-me. Só que Deus, para usar uma vida de um ser humano, Ele precisa de ter uma entrega. E essa entrega, muitas vezes, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Muitas vezes, Deus pede coisa para nós que vai doer. E faz parte do processo. Aquela entrega. Porque o ser humano precisa entregar tudo aquilo que o mundo tem colocado no teu coração. Você precisa limpar o teu vaso, entregar para Deus e falar, não, Deus, trabalha na minha vida. Mas só que muitas vezes entregar o que Deus quer da nossa vida vai fazer parte de tirar um prazer que nós temos na nossa carne. E justamente nesse prazer é que nós caímos. É que é justamente nesse lugar onde Deus quer que nós entregamos este fardo. E quando nós entregamos para Deus essas coisas que nos esgota, nos oprime, nos rouba a paz e nos afasta da presença de Deus, nós precisamos entregar isso para Deus. É muito fácil você identificar aquilo que Deus está pedindo para você. Cada vez que você cai em um ponto da tua vida, aparecem coisas importantes para você indicar. Eu vou te indicar algumas coisas hoje, nessa noite.
Se você está escrevendo, escreva aí. Quando nós não temos, irmãos, quando nós pecamos e nós falhamos, essas coisas vão aparecer. A primeira dela é culpa. Quando você falha, a culpa aparece. Aquele sentimento de culpa no teu coração, aquele peso na tua alma, uma palavra atravessada que você respondeu um irmão, daqui a pouco o Espírito Santo traz uma culpa, traz um medo. Quando nós pecamos e nós sabemos e que fizemos errado e pecamos com consciência, a primeira coisa que vem no nosso coração é o medo. Medo de que Deus pode trazer uma represália sobre a nossa vida. Medo de como Deus vai tomar este ponto fraco da minha vida. Medo de que a igreja descubra. Medo que isso se torne visível. Então, há um medo. Essas coisas nos traz também uma coisa importante, que muitas vezes dentro da igreja a gente passa despercebido pela igreja no geral, da pessoa que está sofrendo, a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade tem essa raiz no medo e na culpa. Você está constantemente com aquele medo dentro de você, com aquela culpa dentro de você, você não libera perdão, não pede perdão, e não libera perdão também, isso vai gerando ansiedade na tua vida. Amém? O pecado traz preocupação. Quando traz a preocupação sobre a nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, então você deve se preocupar. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então eu preciso, então, começar a mover as coisas para que isso não se torne, a minha preocupação não se torne uma opressão. Porque cada vez que nós nos preocupamos demais com alguma coisa, nós abrimos uma brecha espiritual. E cada vez que você abre uma brecha espiritual, há possibilidades de o espírito maligno estar trazendo opressão sobre a tua vida. Porque há uma preocupação excessiva sobre determinados pontos da nossa vida e que nos leva a não usufruir do leve fardo que Jesus colocou sobre as nossas costas. O jugo dele é leve. Amém? Aí você começa a ter opressão. E a opressão, ela é aquilo que, como a palavra pode, nós já entendemos literalmente, ela traz uma opressão, ela vai trazendo você para baixo. Você vai ficando triste, opaco, a tua vida espiritual já não tem o mesmo vigor, a tua vontade de vir à igreja já não tem o mesmo vigor. Quando nós entendemos que isso está acontecendo, é quando as pessoas começam a faltar muito dentro da igreja. Pessoas que não faltavam muito, de repente começam a faltar. Você já entende que existe uma opressão maligna. Entende? Então, quando nós entendemos que a opressão maligna está trabalhando, é que nós já entendemos uma coisa. Alguma coisa precisa estar falhando naqueles 4 pontos que nós tocamos agora há pouco. Direção, submissão, aliança e governo sobre a nossa vida. Está falhando. Quando a opressão começa a trabalhar na vida do ser humano, na vida do crente, você pode ver que lá fora as pessoas tratam a opressão como depressão. Estamos depressivos. Na realidade não é um trabalho maligno trabalhando sobre a vida da pessoa. Essa opressão ela vem sobre a vida do crente por causa da falta desses 4 pontos. Falta de direção, falta de submissão, falta de aliança e falta de governo sobre a nossa vida. Então, quando nós entendemos, irmãos, que nós estamos debaixo da unção de Deus e nós tiramos todas essas coisas da nossa vida, nós precisamos começar a entender que todo este fardo que está sobre a nossa vida vai criar muitas coisas no nosso sentimento, na nossa alma. Né? Traz a ansiedade, a culpa, o medo, o pecado e a autossuficiência. Isso é muito grave dentro da igreja. Tem muitas pessoas que se acham autossuficientes dentro das igrejas. E isso é terrível. Porque uma pessoa que é autossuficiente, ela não aceita correção. Não aceita que falem algo que ela contrário àquilo que ela entende. Teve pessoas, muitas vezes, uma pessoa em específico, que quando nós falamos e convidamos essa pessoa para vir para a igreja, ela fala assim, não, eu já sei tudo da palavra, não preciso ir para a igreja. É uma pessoa arrogante e autossuficiente. Porque ele se acha que entende tudo já. Entende? Então é isso, a autossuficiência é um problema terrível dentro da igreja.
É uma pessoa que não tem direcionamento, você não tem como governar a pessoa, não tem como você ordenar algo para a pessoa, porque a pessoa é algo, ela já se tem aquele sentimento de ser autossuficiente. Preocupação excessiva traz, né, o pecado, o fardo que nós temos sobre a nossa vida. Quando nós estamos com um fardo pesado, traz uma preocupação excessiva. Tudo aquilo que você se preocupa excessivamente é um fardo sobre a tua vida. Já repararam nisso? Porque causa cansaço, você perde o sono, muitas vezes você não dorme, né? Há algo trabalhando no teu interior e aquilo fica girando dentro de você. Você deita no travesseiro na cama e você não consegue achar o sono, você vira para lá, vira para cá, porque sempre há algo te preocupando. Amém? Então você não pode, irmãos, perder o foco. Aqueles 4 pontos que nós lemos no começo da mensagem, ele precisa estar sempre alinhado com Deus, sempre ativo na tua vida, né? Uma das coisas que nós possamos prestar atenção em vidas de pessoas que não são alinhadas com Deus, que não têm direcionamento de Deus, que não vivem sendo dirigidas pelo Espírito Santo, é isso daqui, ó, tentar controlar tudo sozinho. A pessoa tenta controlar tudo sozinha. Ela não é controlada pelo Espírito. Ela não espera as coisas acontecerem no Espírito. Ela está sempre querendo andar um passo adiante, tentando controlar todas as coisas. E quando não consegue controlar todas as coisas, o que acontece? Fica frustrada. Há uma frustração que acontece sobre a vida da pessoa. A pessoa, hoje ele está lá em cima, glória a Deus, aleluia. No outro dia ele chega aqui na igreja pelo chão. Por quê? Porque não consegue governar todas as coisas. Existem coisas que estão debaixo do teu governo, que estão ao teu redor. Mas existem coisas que estão mais fera, um pouco mais longe de você, que não dependem de você. As circunstâncias da vida, muitas vezes, ela não depende do teu ânimo e da tua forma de você trabalhar na tua vida. Ela depende de coisas externas para te tocar. E muitas vezes você não tem controle sobre isso. Aonde você não pode controlar e você não pode fazer as coisas modificarem pela tua própria força e entendimento, quem pode fazer é Deus. Porque todas as coisas que estão ao nosso redor, quem governa a nossa vida tem que ser Deus. E quando Deus está governando a nossa vida, nós estamos direcionados por Deus, essas coisas não vão atingir o nosso coração. Você vai poder deitar sem preocupação. Por mais que as coisas estejam caindo, diz a palavra de Deus, pode cair 10.000 do lado direito, 1.000 do lado esquerdo, mas nenhuma das coisas me atingirão. Está preocupado? Estou preocupado. Estou vendo gente cair do meu lado, estou vendo gente cair do outro lado, mas ninguém vai te atingir. Porque você tem direcionamento de Deus. Você tem proteção de Deus. E Deus, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele me guia aos passos de águas tranquilas. Então, por que eu me preocupo com coisa que não está debaixo do meu governo? Por que eu me preocupo com coisas que possivelmente vão acontecer e você nem tem certeza que as coisas vão acontecer? Você já está chorando hoje porque aquilo pode acontecer. Querido, isso é falta de confiança em Deus. É falta de entendimento de uma aliança de um Deus eterno que está sobre a tua vida. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus não tem o controle de algumas, Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós entendemos que nós estamos debaixo do poder de um Deus que tem controle de todas as coisas, queridos, você tem que ter confiança nele, você tem que ter uma aliança inquebrável com Deus. Não adianta nós fazer como faz como pessoas que, quando o santo não faz o milagre, ele vai lá e vira o santo de cabeça para baixo. Querido, Deus não funciona dessa forma. Deus funciona com aliança verdadeiras no seu sangue. Pessoas transformadas, direcionadas pelo Espírito Santo, movidas pelo Espírito Santo. Pessoas que são movidas pelo Espírito Santo são catalogadas no reino dos céus como filho de Deus, reconhecidas nos reinos dos céus e reconhecidas no inferno, porque todo aquele que é filho de Deus, que está escrito no reino dos céus como filho de Deus, também está escrito no inferno. Esse você não toca, porque esse é filho do Deus Altíssimo. Aleluias e glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Até o inferno, quando escuta o nome de Jesus, o inferno se ajoelha
diante dele. Porque a palavra de Deus diz que quando o nome de Jesus for mencionado, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Oh, maravilhas. Salmo 38:4 diz assim: as minhas iniquidades, como carga pesada, excedem as minhas forças. A palavra de Deus está dizendo isso, que as minhas iniquidades pesam sobre a minha vida. São como cargas pesadas que estão sobre a minha vida. Então, cada vez que nós andamos fora do trilho daquilo que foi programado por Deus para a minha vida, para a nossa vida, para a vida da igreja, nós estamos trazendo um fardo sobre a nossa vida. E existem coisas dentro da nossa vida que Deus não pode interferir, queridos. Está na tua mão querer ou não querer fazer aquilo. Se você quer fazer aquilo, você faz aquilo, mas você vai ter que também saber que tem uma consequência que virá sobre a tua vida por a decisão que você tomou. Deus pode interferir? Pode interferir, mas Ele vai interferir? Não, porque a decisão é tua. O livre-arbítrio Deus não interfere, porque é minha e tua decisão de fazer ou não fazer. Agora, a consequência está na mão dele, de Ele aplicar ou não sobre a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluia. O homem foi criado para depender de Deus. Quando tenta carregar tudo sozinho, ele se esgota. Quando você tenta carregar todas as coisas sozinho, você vai acabar esgotado. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja, o é 100, o é nada? De repente eles desapareceram. Sabe aquelas pessoas que é muito salgada demais no evangelho? É santo demais? De repente, som. Porque a palavra de Deus, no Jesus mesmo já falou. Nem salgado demais, nem sem sal. Temperado. Que é insípido, o homem pega e joga fora. Se é salgado, também não está bem. Então, o evangelho tem que ter um equilíbrio. Você tem que ser equilibrado, queridos. Nós temos que ser equilibrados. Nós temos que sal pela medida. Que o sal demais vai trazer um esgotamento. E o esgotamento é uma coisa interessante, queridos. Você para para pensar. O esgotamento traz confusão. Ele te confunde. Quando você está cansado, por quê? Porque você tem uma preocupação, porque você está carregado de alguma coisa, ele vai te confundir. De repente chega um momento da tua vida em que você olha para as coisas e fala assim, meu Deus, que rumo tomar? Não é verdade? Já não tem mais direção nenhuma, porque você já não consegue pensar, você não consegue mentalizar nada, não consegue pensar em nada. De repente está tudo escuro, você não tem direcionamento de nada. E a única coisa que te resta é buscar a Deus. Se é que nós que temos, e quem não tem. Quem não tem, procura um monte de remédio para tomar, para se matar, se jogar do precipício, pular na frente de Shikansen, que aqui no Japão tem muito disso, né? Se jogar na frente do trem, porque não tem mais solução para a sua vida. E a solução é tão simples e tão clara, é obedecer àquele que morreu na cruz. Amém? Amém? Se perde emocionalmente. Quando chega ao ponto de uma pessoa se perder emocionalmente, é que ela chega nesses extremos. Ter um desbalanceio emocional na tua vida é terrível, irmãos. Terrível. Quando você está desbalanceado. É uma coisa muito ruim. É aí que chega o desespero do ser humano. Ele fala assim, melhor eu me suicido de uma vez, acabo com tudo isso, os problemas que estou sentindo, que estou tendo. Por quê? Porque teve um totalmente fora do rumo. Queridos, dentro da igreja existem pessoas assim. Eu vi um tempo atrás que havia pastores que estavam se suicidando. Por quê? Porque o fardo que a própria igreja colocava sobre eles, fazia eles perderem o rumo. Quando nós temos o fardo de Jesus que é leve, né, e nós estamos debaixo do jugo de Deus, do direcionamento de Deus, não tem como você sentir esse tipo de coisa na tua vida. Porque Deus protege os seus, Deus cuida dos seus. Salmos 91 diz que nós estamos debaixo das asas de Deus, da sombra de Deus, guardados, protegidos por Deus. Se Deus tem o trabalho de proteger e guardar os seus, por que Ele não vai cuidar também do sentimento da sua alma, do seu corpo?
Muitas vezes nós não paramos para pensar algumas coisas. Falei, pô, se Deus é o meu Deus, se todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, por que eu estou me preocupando com a conta que eu tenho que pagar amanhã? Se eu estou fazendo tudo que está nas minhas mãos, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou controlando as contas, por que eu me preocupo se o dinheiro vai dar para alcançar o mês? Aí chega no final do mês, você passa o mês, alcançou para passar o mês, e toda a preocupação que você teve no começo e no meio do mês, não serviu para nada. Simplesmente para trazer um peso e um fardo sobre a tua vida. Perdeu noite de sono, não descansou, porque não confiou. Não confiou. Às vezes a confiança, irmãos, que Deus quer na nossa vida, não é confiar quando você está vendo as coisas acontecerem. Você está sabendo certeza, se eu pisar aqui, eu sei que aqui embaixo tem um degrau que é mais alto. Eu estou no lugar mais alto, eu sei que vou ter que ter uma queda. Se eu não tenho a confiança em Deus, de trabalhar com Deus e de ter a confiança em Deus, que Deus vai trabalhar na minha vida de uma maneira em que eu dê um passo no escuro, sem saber o que tem na minha frente, mas tendo confiança que eu vou pisar no lugar certo, Deus vai abençoar. Porque Ele não está vendo a minha, como você diz, a minha insegurança, Ele está vendo a minha confiança nele. Quando eu confio em Deus, as coisas acontecem. Quando eu não confio em Deus, Deus fica esperando você ter um momento de confiança para poder trabalhar. Por quê? Porque se Ele trabalha em todo momento da tua vida, muitas coisas que acontecem de bom na tua vida, você não vai agregar a Deus. Você vai dizer, eu consegui. Né? Palmas para mim. Né? E Deus espera que você chegue numa situação na tua vida em que a glória é dele. E por isso que muitas vezes as pessoas se perdem no caminho e caem no fundo do poço. Porque Deus espera ela cair no fundo do poço, porque todo momento ali, quando ela está no fundo do poço, ela vai olhar para cima e vai assim, Deus, ajuda-me. É quando você chega lá naquele lugar. Por que você precisa chegar naquele lugar para levantar as mãos para os céus? Porque não viver com as mãos para os céus, dando graças a Deus e glória a Deus pelo pouco que tenho. Porque sobre o pouco que tenho, eu glorifico e dou graças a Deus, Deus me colocará sobre muito. Amém? A graça que nós temos, ontem eu estava conversando com o Diácono Sérgio, cada vez que nós damos graças a Deus pelo pouco que nós temos, Deus nos abençoa numa manhã com muito. Mas se nós somos contrários e nós reclamamos do pouco que tem, nós somos ingratos a Deus pelo pouco que tem, até o pouco que temos Deus tira. A palavra de Deus diz que quando aquele servo, né, que ele deu os talentos para as pessoas cuidarem e produzirem mais, aquele que tinha um talento, o que aconteceu com ele? Jesus falou para si, o Senhor chegou, tomou o talento dele e deu para aquele que tinha mais. Aquele que dobrou o valor a ele, falou, Deus, toma, esse é teu. E aquele que não tinha, aquele que só tinha que tinha medo de fazer as coisas, porque não tinha direcionamento de Deus. A pessoa que tem direcionamento de Deus multiplica as coisas de Deus. Ele pega esse ele tira daquele que ele deu e dá para aquele que já tem. Amém? Por isso, irmãos, confiança, medo, são coisas que estão fundamentadas em uma vida que não está fundamentada em Deus. Quando nós temos um fundamento de medo, diante das coisas que está acontecendo na minha vida, que não tenho certeza, não tenho confiança, essa tua vida não está fundamentada em Deus. Porque a nossa vida estar fundamentada em Deus significa que nós temos confiança. E todas as coisas vão acontecer debaixo das nossas mãos, nas nossas mãos, na nossa frente, de acordo com a nossa confiança em Deus. Amém? Amém. Uma coisa que nós temos que entender, quem tenta sustentar tudo sozinho, aquilo que deveria entregar a Deus, vive esmagado pelo peso. Esmaga a tua vida. É simples. Eu pergunto para vocês aqui hoje, graças a Deus, a igreja que está aqui hoje, eu não vejo isso. Você já viu pessoas que um dia estão felizes, contentes, todo dia estão chorando as mágoas? Está sendo esmagado pelo teu próprio medo, pela sua própria indecisão, pela sua própria inconstância na palavra, pelas coisas que toma conta do lugar que deveria ser de Deus na tua vida.
né, as preocupações e todas as coisas, o futuro incerto, todas essas coisas que queriam ter o controle e não têm e não podem ter o controle de coisas que vão acontecer no futuro e se preocupam demais por causa disso. São pessoas que hoje estão felizes, já chegam na igreja, são tocados por Deus, Deus alegra o coração dela, mas de repente no outro final de semana chega totalmente quebrado dentro da igreja novamente. Por causa disso, irmãos. Porque falta de direcionamento de Deus, falta de confiança em Deus, falta de tudo da presença de Deus. Nós temos, irmãos, que trocar o nosso fardo. Temos que deixar Deus falar conosco. Nós temos que deixar Deus colocar sobre a nossa vida aquilo que Ele tem para nós. Não tente governar a tua vida, deixa ser governado por Deus. Amém? Eu vou repetir isso para você. Não tente governar tudo na tua vida sozinho. Coloca as suas preocupações, as tuas metas, os teus sentimentos, os teus sonhos diante de Deus e Ele cumprirá a vontade do teu coração. Amém. Isso significa, irmãos, que você vai ter que depender daquilo que Deus vai decidir para a tua vida. Pai, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Então entrega nas mãos de Deus. E Deus vai fazer. Amém? Jesus não disse apenas entrega o fardo, Ele disse pega o meu. Amém? Tem muitas pessoas que entregam as coisas para Deus, mas não quer pegar aquilo que Deus está te dando. Porque sabe que quando pega aquilo que Deus está propondo para a tua vida, Ele sempre vai pedir para você entregar alguma coisa a mais. Sempre vai pedir para você, entrega a tua vida. Seja direcionado pelo meu Espírito. Obedeça ao meu Espírito. Seja submisso ao meu Espírito. E muitas vezes isso não está nos planos de muitas pessoas. Amém? Então nós precisamos começar a entender essas coisas. A vida cristã não é a ausência de responsabilidade, é trocar o peso por propósito, ansiedade por confiança, controle por dependência. Quando nós trocamos nosso peso por um propósito, a nossa vida vai andar sem ansiedade e com confiança. E quando nós temos confiança, o controle da nossa vida está nas mãos de Deus e não na nossa. Por isso que o crente é como as águas do mar, levadas pelo vento, para onde ele sopra. Ou seja, por onde o Espírito Santo te leva. Amém? Amém. Precisamos entender essas coisas. Qual é o fardo que Jesus está colocando sobre nós? Já parou para pensar nisso? O fardo que Jesus colocou sobre nós. Primeiro, comunhão. É fardo pesado, comunhão. Necessita oração, necessita jejum, necessita leitura bíblica, comunhão. Dependência do Pai. Aí, caráter quebrado, humilhando-se diante de Deus, cara no pó. Dependência de Deus. Obediência, isso aqui é meio terrível dentro da igreja. Obedecer a Deus em todas as coisas é meio complicado. Tem pessoas que preferem fazer do seu jeito e não obedecer a Deus. Amém? Paz interior, só tem quem está debaixo do descanso de Deus. E descanso espiritual só tem aquele que está debaixo do direcionamento do Pai. Às vezes não temos descanso na nossa alma. Então algo está errado aí, queridos. O dia que você não tiver descanso na tua vida, queridos, que você vive cansado fisicamente, porque teu interior está cansado. Vem conversar comigo. Sentamos e conversamos. Tenho certeza que Deus vai tirar um fardo muito pesado das tuas costas. Amém? Nós precisamos começar a entender. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade. O que ele está falando para você fazer? Lançar sobre quem? Sobre Cristo a sua ansiedade. Então nós precisamos de começar a trabalhar isso na nossa vida. Oh, aleluia, Jesus. Quero que você se levante nessa noite. Vamos nos colocar diante de Deus. Hoje eu quero ministrar sobre a tua vida algo importante. Quero que vocês venham aqui na frente. Vem aqui na frente. Quero que vocês venham aqui na frente. Já cortei o vídeo para